Olá, amigos e irmãos. Está quase na hora do culto, são 6 horas e 15 minutos. Nós estamos num tempo de verão, portanto, esse horário, o dia ainda é claro, né? Amados, falando um pouco vamos conversar um pouco sobre coisas que permeiam a nossa cabeça. Hoje eu sou um homem acima dos 40, então a minha mente é diferente do mais novo. A capacidade a minha reação e tudo mais é diferente de uma pessoa mais nova. Não quero dizer que eu sou mais inteligente, né? Mas algumas coisas que nós visualizamos nessa faixa etária de idade, nós não visualizamos quando temos 30, 35 ou 20, 25 anos. Nós passamos a perceber melhor as coisas, a dar atenção àquilo que nós não conseguimos visualizar. Eu gosto muito de estudar, principalmente por causa dessa questão de juízo final, que Deus vai trazer juízo sobre esse mundo e tal. Eu gosto muito de estar explorando esse campo, né? Não falo muito, mas eu gosto de explorar, analisar os comportamentos, né, das nações. Você lembra daquela palavra que Jesus falou? Olhai para a figueira, Israel, e as demais árvores, as nações. Próximo está o verão. Então, eu fico aqui analisando todo plano, qualquer agente que quer impor ou implantar um plano sobre a sociedade, ele precisa de tempo. A própria sociedade precisa de tempo para que esse plano, para que ela possa absorver esse plano. Geralmente, quer ver? Vou explicar uma coisa interessante aqui. Quando o sinal de TV analógico estava para ser retirado, aquele sinal que você pegar na anteninha pequenininha, de espinho de peixe e tal, aquele sistema mais do meu tempo de criança, que era um sistema do meu tempo de criança ainda, que a gente levava as antenas lá no alto do morro para pegar um canal de TV. Então esse sistema todo foi substituído por um sistema novo. Você pode ver que no Brasil as rádios também mudaram de AM para FM exclusivamente, não funciona mais na faixa de AM, agora é FM. Então, os sinais de telefone que era feito por pulsos, agora é digital. A televisão que era por sinais analógicos, agora é digital, né? O sinal de celular, que era também um tipo de tecnologia também, que tinha uma certa deficiência, né? Que não suportava dados, né? Dados como vídeos, mensagens, essas coisas, porque o celular não tinha essa tecnologia para suportar esses pacotes, né? As memórias dos computadores, todas elas eram pequenas e não suportavam. Tinha os disquetes, aqueles famosos disquetes quadradinhos. Isso tudo foi mudado para cartão de memória. Os aparelhos de smartphone vêm com memória. Quando falta memória, eles têm a memória adicional. Esse celular que está gravando aqui, por exemplo, ele tem 32 GB de memória, mas cerca de 30% dessa memória é usada pelo sistema operacional do aparelho. Então, todas essas coisas que foram implementadas, elas precisaram de um tempo para poder ser implementada. Os testes, né? Onde falhou, os ajustes e tudo mais. E com o indivíduo é a mesma coisa, com o ser humano é a mesma coisa. Todo plano que é implantado, o ser humano ele demora para absorver. Quando você vem com um plano, primeiro ele vem nas capitais, ele vem sendo implantado nas capitais até chegar no interior. Isso demora muito tempo até a sociedade absorver esse plano.
Tá, você me diz assim, irmão Marcos, aonde você quer chegar? Olha, eu estou falando de fim dos tempos. O mundo não será destruído assim de um dia para o outro. Não, haverá uma construção em cima disso. As próprias potências mundiais, elas contribuirão para a degradação da raça humana, né? Você está vendo aí uma aspiração grande de países, de alguns países, não são muitos, é menos que 3, que querem ser superpotência. E esses países vão se armando, se preparando. E para que eles possam se preparar, eles precisam também mexer com a mentalidade das pessoas. Nós estamos vivendo num período de tempo em que o ser humano em si, ele não dá muito valor a ele mesmo. Você está entendendo? Você vê o ser humano se importando com coisas que, dando tanta atenção a determinada coisa ou situação, e esquece dele mesmo, do valor que ele tem, do que ele é capaz de produzir, da importância que ele é para toda a humanidade, para a sociedade onde ele vive. O ser humano passa a esquecer os seus valores, os valores que o trouxeram até aqui. E nesse engodo todo, nessa situação toda, o ser humano passa agora a absorver outros tipos de elementos para poder incrementar na sua vida. Ele passa a sentir que aquela vida que ele está vivendo não é o ideal. Então, nem contrapartida, existe pessoas que estão estudando esse tipo de comportamento, de deficiência das pessoas, de deficiência das famílias, de deficiência na relação conjugal, de deficiência num todo na sociedade. A sociedade, ela está precisando, ela clama por algo concreto. E há agora uma implementação de uma ideia que esse modelo que a sociedade vem vivendo até agora é um modelo arcaico, é um modelo que não dará subsistência à sociedade no futuro. Isso aí passa a desconstruir agora o modelo de família, as crenças das pessoas passam a ser colocadas em xeque, passam a ser discutidas, mas isso é uma soma de fatores que levam a esse grupo de estudiosos a definirem que este modelo já está ultrapassado. Até como já está surgindo comentários para trocar esse livro. Só que o ser humano, ele rapidamente ele adere a esse tipo de comportamento e passa a combater a sua própria origem. Isso é perigoso. Enquanto alguns cristãos se envolvem em coisas estranhas, acabam contribuindo para a descrença naquilo que é o correto, naquilo que é de base. O que é de base? Uma família sólida. Né? E o que corrói uma família sólida? É a falta de uma atenção no ensinamento de base para essas famílias, no ensinamento de base para essas crianças. Os próprios cristãos, às vezes, que estão ali com seu nome no rol de membro, acabam contribuindo para esse mal entrar. Faltam referências. Os cristãos de hoje, boa parte, perderam a coragem de sustentar aquilo que mantém a sociedade mundial de pé, que são as suas bases. E quando falta essas referências, o ser humano não sabe definir para onde ele está indo. Ele perde as suas referências, ele perde o sentimento pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo tio, pelo avô, pela avó. E a sociedade agora passa a viver igual aqueles filmes de zumbi. Pessoas sem sentimento. Que a intenção é destruir a outra, porque sem motivo algum. Então, nós estamos vivendo nesse período estranho, enquanto alguns
estão em busca dessa pseudo-felicidade baseada nas conquistas materiais, que não é somente isso, é o que mais se buscam. As pessoas estão em busca das suas conquistas materiais. Elas preferem se consumir, se matarem, se autoflagelarem, enganarem umas às outras, em detrimento de uma felicidade aonde traz angústias e tristeza para o seu próximo. E não é essa felicidade que Deus quer que fique enraizada no coração do homem. Então a sociedade, aos poucos, ela vai absorvendo um certo costume, vai absorvendo certas maneiras, vai absorvendo certas ideias, sem ao menos filtrar essa ideia. Não dá tempo. Um homem que trabalha quase que dia e noite, uma mulher que trabalha a semana toda, os filhos que ficam na mão do empregado ou do tomador de conta, os parentes, as pessoas envolvidas, a ausência da reunião de família, onde todo mundo senta, almoçam junto, banqueteiam junto, essa ausência desse afeto familiar, vai configurando um novo modelo de vida das pessoas, em que as pessoas estão vivendo apenas como se fossem vegetais, que daqui a pouco passa dessa vida para outra, e já não se existe mais, não há um sentimento, não há uma memória sobre esta pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus falou, os profetas falaram, os apóstolos falaram que nós precisamos. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque nelas tende a vida eterna. Jesus disse as suas palavras: acautelai-vos que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo também nos advertiu para nós termos cuidado com as palavras persuasivas. Então, hoje o que está se trabalhando, e isso não surgiu agora, é desde a época dos grandes pensadores, do iluminismo, né? Está trabalhando muito a mente das pessoas. E isso, eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez eu possa deixar algumas pessoas enfurecidas. Pensa comigo. Orientar uma criança que ela pode trocar de identidades, se ele é um menino, ele pode ser uma menina, pode. Se ela é uma menina e pode ser um menino, orientar dessa forma pode, até nas escolas. Mas quando alguém, essa pessoa que entrou por esse caminho, percebe que ela está enveredando num caminho contraditório e que isso não é para ela, que ela está arrependida, você não pode ajudar. Então nós vivemos num contexto de aversão daquilo que é o correto, daquilo que traz a vida, daquilo que sustenta. E há uma interpretação má em cima das coisas. E essa má interpretação faz com que seres humanos, ainda bem jovens, cresçam sem identidade. É grande o número de adolescentes que se suicidam. É grande o número de pessoas acima dos 20 anos que se suicidam. É grande o número de mulheres que se suicidam. De homens e mulheres que se suicidam, até no meio dos cristãos. Por que isso? A partir do momento que eu não permito que a palavra de Deus me molde, a partir do momento que eu não permito que Deus seja participante da minha vida e da minha família, qual outro agente que vai chegar? Se eu não quero Deus, nós estamos vivendo nesse período, é apenas um bate-papo. Se eu apenas quero somente pronunciar o nome de Deus, porque é bonito, não é verdade? Mas obedecer o nome do Deus que eu falo no nome dele, é outra questão difícil de se entender. Há um questionamento, uma má interpretação, há um conjunto de discussões que as pessoas acabam se afastando de Deus, achando que está agradando a Deus. Então, isso é um perigo muito grande. Você que é uma moça, que é um rapaz, que é um jovem, você precisa ficar atento nisso. Será que isso é verdade? Será que essas ideias todas que estão colocando aí, tomem cuidado com essas aulas que te induzem à promiscuidade,
te induz à libertinagem, te induz a viver uma vida paralela, te induz a você viver uma vida sem sentido. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de comportamento. Quando você vai enfrentar, você que é jovem, adolescente, vai enfrentar uma faculdade, por exemplo, não é chegar lá e você tem que abraçar todas as coisas. Você precisa filtrar as pessoas que estão ali, o que elas querem, quais os interesses que elas querem. Porque eu vou fechar esse vídeo aqui dizendo uma coisa. O mundo ainda está de pé por causa de meia dúzia que tem juízo. E porque Deus é misericordioso em primeiro lugar. Então tomem cuidado com isso. É apenas um bate-papo enquanto eu espero a hora do culto. Um abraço. Conversamos numa próxima.